Bem feito! O advogado do Braga Neto, o doutor José Luiz de Oliveira Lima, deu uma senhora entrevista na Globo News, em que ele trata jornalista militante como deve ser tratado. Me refiro mais especificamente à senhora Andréa Sadi, que tomou ali um sacode do doutor José Luiz de Oliveira Lima. Esse doutor, eu li que a Carta Capital fez ali, pegou a ficha desse doutor, né, para ver quem que ele é. E a Carta Capital apurou, fez uma matéria sobre ele, falou que ele já foi advogado do José Dirceu, do doleiro Alberto Youssef na Lava Jato, do Pedro Guimarães, que chefiou a Caixa Econômica durante o governo Bolsonaro, e já foi até mesmo advogado do Roger Abdelmaci. Então, esse advogado é um advogado figurão, é um advogado famoso, bem-sucedido, e me parece, pela entrevista, me pareceu muito seguro, me pareceu saber o que estava fazendo. E usou o tom certo, na minha opinião, com a Andréa Sadi. Ele, segundo também a Carta Capital apurou, esse doutor ele já foi crítico, ou pelo menos já foi crítico do Bolsonaro. Ele já escreveu artigos dizendo, inclusive, que o Bolsonaro fazia populismo rasteiro. Enfim, era um crítico do Bolsonaro, não sei se ainda é, mas isso foi apurado pela Carta Capital. E ele deu uma entrevista, uma senhora entrevista para a Globo News ontem, e ele chamou o Mauro Cid de mentiroso, mentiroso quanto mais. Ele foi muito, muito firme na entrevista dele e tratou os jornalistas militantes como eles devem ser tratados. Ele falou inicialmente, olha, não vai ter delação por parte do Braga Neto pelo simples fato do Braga Neto não ter cometido crime algum, então não há o que delatar. Ele falou, olha, o Mauro Cid prestou 11 depoimentos. A cada novo depoimento, ele mudava a versão. Inclusive, o advogado dava entrevista, daqui a pouco, de tarde, dava outra entrevista e mudava a versão. Isso aí a gente viu que aconteceu mesmo. E ele disse ainda que o Mauro Cid seria um mentiroso quanto mais, que no momento em que ele percebeu que perderia a sua delação premiada, ele teria, então, vindo com novos ingredientes não mencionados nas delações anteriores, e ingredientes muito substanciais, como, por exemplo, o dinheiro dentro da bolsa de vinho. Ou seja, era um ingrediente, uma informação muito relevante para não ter sido dita anteriormente. E como vocês sabem, para uma delação premiada valer, o delator ele se compromete a falar todos os detalhes. Tudo o que ele souber sobre o fato, ele tem que falar. Senão a delação dele não conta. Então, Mauro Cid agora veio com esse novo ingrediente dessa bolsa de vinho, que é um ingrediente muito substancial para não ter sido falado nas delações anteriores. E isso o doutor José Luiz de Oliveira Lima mencionou também na entrevista com toda a propriedade. Então ele disse, olha, como que ele pôde não ter mencionado essa circunstância nos 11 depoimentos anteriores? Como dar credibilidade a este homem? Disse o advogado. E dali, então, começou um bate-boca maravilhoso entre o advogado e a militante de redação, senhora Andréa Sadi. A Andréa pergunta, mas, ô doutor, você está dizendo que o Mauro Cid foi pressionado a fazer essa delação? Ela colocando em dúvida se o Mauro Cid foi pressionado ou não foi pressionado. Aí o doutor falou, sim, o Mauro Cid diz isso. Ele diz expressamente que foi pressionado. Aí a Andréa Sadi fala, não, ele não disse isso não. Ele não disse isso não. Aí o advogado corta a Sadi. Fala, olha, como não, ô Andréa? Como não? Como que ele não foi pressionado? Você já se esqueceu dos áudios que a Veja publicou? Vocês lembram daqueles áudios do Mauro Cid? O Mauro Cid dizendo que ele estava sendo pressionado, que os policiais já queriam que ele dissesse as coisas, né, pré-definidas, coisas que eles queriam que o Mauro Cid dissesse, aí o Mauro Cid falava o que eles estavam querendo que fosse falado. Lembra desses áudios do Mauro Cid? Em que ele falou que ele tinha que dizer o que a polícia queria ouvir? Isso aí todo mundo ouviu. Aí o advogado
imediatamente contestou a Andréa. Não, mas peraí, você não lembra daqueles áudios do Mauro Cid, em que ele diz que ele estava sendo pressionado, que a polícia o obrigava a falar o que eles queriam? Aí a Andréa Sadi, muito, né, se fingindo de besta, falou, não, mas depois disso, depois desses áudios, o Mauro Cid foi chamado ao Supremo, né? Aí ele disse que não foi bem isso, não sei o quê, não foi isso aí que ele falou, ele foi ouvido pelo auxiliar do Moraes, ela até errou o nome, ela falou que o auxiliar do Moraes é o Fábio Shor, isso aí, assim, foi até meio que um ato falho, né? Porque é claro que o Fábio Shor, ele atua como auxiliar do Moraes, mas ela errou o nome, né? Tem outros juízes auxiliares do Moraes, e no caso o Fábio Shor é um delegado, né? Aí a Andréa Sadi, muito fingidamente, diz não, lá no Supremo, depois disso, o Mauro Cid disse que ele fez tudo de livre e espontânea vontade, que não teve pressão nenhuma, e patati patatá. E ela ainda completa, o que vale mesmo é o que é dito em juízo. Claro, tá todo mundo fingindo, né? É óbvio que o que ele diz em juízo, ele fala lá se borrando de medo. É claro que aquele áudio que vazou, que a Veja vazou, é um áudio muito mais autêntico, porque ali ele está falando o que está vindo do coração dele, e não o que ele está falando por medo por estar na frente ali do assessor do Alexandre de Moraes. O que tem mais credibilidade? Um áudio vazado do Mauro Cid, em que ele falou tudo espontaneamente, ou coisas que ele falou ali, imóvel, morrendo de medo, com as perninhas trêmulas, na frente do juiz auxiliar do Moraes? No que você vai acreditar mais? Aí o advogado, muito bom de conversa, muito bom de debate, olhou para a Sadi e falou, mas peraí, ô Sadi, peraí, aquela voz do áudio da Veja era a voz de quem? Era do Pato Donald? Ele falou assim mesmo. Aí ele diz, olha, o Mauro Cid disse textualmente que ele estava falando o que a polícia o obrigou a falar. Aí Andréa Sadi, mais uma vez, fingidamente, vai e fala assim, mas doutor, então por que ele, o Mauro Cid, não falou isso quando estava na frente do juiz? Olha, nessa hora, o doutor, ele dá uma recostada assim na cadeira e fala, mas Andréia, ô Sadi, o cara ficou mais de 120 dias preso. O que você esperava que um cara nessas condições aí fizesse? Ele diz, olha, tem mais mentira na parada, porque não é o Braga Neto que procura o pai do Mauro Cid, mas sim o contrário. É o pai do Mauro Cid que procura o Braga Neto. E o próprio pai do Mauro Cid já deu depoimento dizendo que foi isso que aconteceu, e não o Braga Neto que o procurou. Ou seja, o próprio pai do Mauro Cid desmente o filho Mauro Cid. Então, assistam a essa entrevista e aprendam, principalmente vocês advogados, vocês políticos, aprendam como é o tom correto, como deve ser tratado o militante de redação.